Sejam todos bem-vindos à nossa segunda-feira. Quem está vindo pela primeira vez? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 do nosso Evangelho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quando ele diz para nós sobre a nossa mão esquerda não saber o que deu à direita, é lógico que ele está usando uma figura de linguagem, né? Quando Jesus apresenta isso para nós, ele está usando uma figura de linguagem, assim como ele faz em praticamente toda a passagem bíblica, em todo o Evangelho que ele nos apresenta. Só que o que ele quer trazer para nós em termos de entendimento, em termos de aprendizado, é a questão do mérito. E aí, a gente já falou algumas vezes aqui no nosso Evangelho sobre amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E aí, na sequência disso, nós falamos como é possível amar o meu próximo. Qual é a única forma que eu tenho de amar o meu próximo? Né? A gente já falou bastante disso. Só é possível essa demonstração de amor para com Deus através do meu próximo. Muitas pessoas acreditam que o fato da gente orar, o fato da gente glorificar a Deus, o fato da gente dobrar os joelhos e a gente fazer orações fervorosas, isso é o amar a Deus, né? E quando na verdade amar a Deus só é possível através dos seus filhos. Pega mais ou menos por nós, né? Eu quero fazer um agrado para um de vocês. E aí vocês acham que eu vou agradar mais a vocês fazendo uma coisa para você ou fazendo alguma coisa para o seu filho? Quer ganhar um pai e uma mãe? É só tratar o filho bem, é só cuidar bem do filho, fazer uma brincadeirinha, fazer um carinho, dar um agradinho para o filho, ganhou o pai e a mãe, né? Então, dessa forma, isso acontece com a gente. Agora, como é possível eu demonstrar esse amor para com Deus? Como é que é possível eu demonstrar esse afeto para Ele? Eu tenho sim que ter, né, a minha crença, a minha fé, a minha força de acreditar nesse Deus que é maravilhoso. Só que o fato de demonstrar vai ser sempre através do próximo. E aí a gente começa um trabalho de desenvolvimento desse amar ao próximo. A gente começa a aprender a fazer isso, muito devagar, porque a gente não está acostumado com isso. A gente sempre se coloca numa posição de aprendiz, né? Então a gente começa a fazer esse desenvolvimento, a gente começa a tentar trabalhar isso. E aí o que vai acontecer? Como nós ainda estamos também num momento de aprendizado moral, de início da nossa evolução, é natural, é normal que quando a gente esteja fazendo alguma coisa para alguém, a gente dê aquela pensadinha assim: ó, Senhor, anota aí um maisinho, né, na minha caderneta e faz um mais, um positivo aí, que é saldo positivo. Esse aqui eu estou ajudando, marca aí, né? E a gente devagarinho vai aprendendo a se desvincular disso. Conforme a gente vai aprendendo a fazer para o outro, conforme a gente vai se dedicando a fazer para o outro, a gente logo começa a perceber que faz mais bem para a gente do que faz bem para o próximo. Quando nós estamos auxiliando alguém, ajudando, levando um socorro, fazendo a caridade, nós vamos perceber que aquilo faz muito mais bem para nós, faz um bem danado para quem está dando. É lógico que faz para quem está recebendo também. Mas a gente começa a desenvolver esse sentimento, esse amar, esse sentimento, esse vínculo, a gente começa a desenvolver ele. E aí o que vai acontecer? Devagarinho, a gente vai aprendendo a fazer por amor. Devagarinho a gente vai esquecendo de fazer com o interesse. E quando o Evangelho vem trazer para nós esse ensinamento, que ele diz que a mão esquerda não pode saber o que deu à direita, é pela questão do mérito. Só que a gente não vai poder fazer isso de forma dissimulada, né? Não, então eu vou fazer e não vou contar para ninguém porque eu quero ter o mérito. A gente tem que entender que esse é um processo que ele vai acontecer de forma natural. Ele é um processo que vai acontecer conforme a gente for aprendendo a fazer. Naturalmente, no primeiro momento, eu vou demonstrar esse interesse, porque eu sou imperfeito, porque eu estou na minha condição de evolução, e eu estou tentando me melhorar, né? Me transformar, me reformar. Conforme eu vou aprendendo, eu vou me desvinculando disso.
e daqui a pouco eu estou fazendo porque eu aprendi a fazer por amor. E eu já não consigo fazer mais. Porque quando é por amor, gente, a gente cria um vínculo. Quando é por amor, a gente cria um laço, né? Quando é por interesse, a gente já falou sobre isso aqui, é um impulso de caridade. Eu tenho um impulso, aí eu vou lá e resolvo fazer o bem, ou resolvo atender alguém, ou alguém que me aborda na rua e eu presto um socorro, faço uma ajuda, mas aquilo é um impulso. Quando eu transformo isso em vivência, quando eu transformo isso em experiência real de vida, né? Quando eu passo a compartilhar daquele sentimento e daquele momento que eu estou vivendo, a coisa se transforma, daí já não é mais por interesse. Daí a gente passa a fazer, como a gente vê muitos fazendo, como a gente vê grandes e grandes obras de dedicação ao próximo, de caridade, de auxílio, de ajuda, onde a pessoa está completamente desinteressada em outros propósitos. Se você pegar, a gente tem muitos exemplos que passam na TV, né? De pessoas humildes que muitas vezes vai lá, coloca uma creche, e aí você chega lá na creche, a pessoa tem 20 filhos adotivos naquela creche, a pessoa tem não sei quantas pessoas que ela está cuidando, né? Dedicada. Você chega para a pessoa e fala assim: a senhora está fazendo isso, o senhor está fazendo isso, porque o senhor está interessado num canto especial lá no plano celestial? Nunca nem passou pela cabeça. Aquela pessoa que está fazendo o bem, ela está fazendo desinteressada dos seus propósitos. O interesse dela é o irmão dela, a irmã dela, também filho de Deus, que está passando por uma necessidade, que está precisando de um socorro, de uma ajuda. Isso será um desenvolvimento do nosso espírito. Vai acontecer em algum momento. Mas para acontecer, a gente sempre fala: eu preciso exercitar, eu preciso colocar em prática, eu preciso iniciar esse processo. Se eu não inicio e fico esperando, falo assim: uma hora eu vou me transformar numa pessoa caridosa, né? Vai acontecer alguma coisa na minha vida e eu vou ter a oportunidade de fazer a caridade. Talvez não tenha. A gente precisa exercitar isso, a gente precisa buscar essa oportunidade de fazer. Lembra na semana passada e na semana retrasada que a gente falou do desafio? A gente já vem falando há 2 semanas do desafio. Há 2 semanas atrás a gente perguntou, porque ele sabia que tinha 2 semanas pela frente para esse evangelho, né? Quando eu dei uma olhada lá nos evangelhos que tinha para frente, tinha esse evangelho. Então na semana retrasada a gente falou: tem um desafio para vocês. Vamos sair daqui nessa segunda-feira e a gente tem até a próxima segunda-feira para fazer o bem para alguém. Qualquer bem, qualquer atitude. Não precisa necessariamente ser uma doação de alimento, de roupa, de qualquer coisa assim. Qualquer boa atitude, qualquer boa ação, né? Aí chegou na segunda-feira passada, eu perguntei para as pessoas: e aí, como é que foi o desafio dessa semana? Né? E as pessoas olhavam assim para um lado, olhavam para o outro, olhavam para o teto, olhavam para o chão, mas não olhavam para mim. Né? Então, a gente falou assim: então vamos reforçar, está valendo para essa semana também. Está valendo para essa semana também. Então, segunda-feira passada até essa segunda, nós tínhamos uma missão de fazer alguma coisa de bem para alguém, né? Uma boa caridade para alguém. Essa sala estava bem cheia, as 2 salas estavam bem cheias. Hoje a sala já não está tão cheia. Acho que tem gente que ficou preocupado, né? Mas assim, é brincadeira, mas é um exercício. É difícil, gente, a gente sair da nossa rotina. É difícil a gente sair da nossa comodidade. Porque está tudo certo na nossa vida. Não está? Está tudo ok, está tudo funcionando. Eu tenho que sair para buscar alguém, para tentar fazer alguma coisa por alguém que está precisando. Eu preciso. Mas eu não tenho o comprometimento de ir. Mas eu precisava tanto ir, mas eu queria tanto ir, mas eu desejava tanto fazer, né? Mas uma semana se passou e a gente acabou não fazendo. É desse jeito, é assim que acontece. E quando a gente vê, passaram-se 1 ano, 2 anos, passou uma vida, e a gente ficou com aquele sentimento de que a gente era uma pessoa boa. A gente ficou com aquele pensamento que a gente é uma pessoa do bem. Por quê? Porque a gente não faz o mal. Se eu não faço o mal, lógico, por consequência eu não sou.
Eu só sou do bem se eu faço o bem. Se eu não faço o mal, eu só não sou do mal. Mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa do bem. Eu sempre falo dessa pergunta 642 do Livro dos Espíritos. O que eles tinham que fazer essa pergunta, né? O que eles tinham que fazer essa pergunta? Para um homem entrar no reino dos céus, bastará que ele não pratique o mal? Resposta da espiritualidade. A primeira parte da resposta é bem sucinta. Diz assim: não. Ponto. Tem alguma outra interpretação para não? Alguém tem algum outro jeito de interpretar um não? Ponto? Não. É imprescindível que façamos o bem, pois todo mal que surja de um bem que nós deixamos de praticar é nossa responsabilidade. Complicou? Complicou. Nós precisamos fazer o bem. Tem uma outra passagem do Evangelho que fala sobre os frutos, né? Os frutos da nossa árvore. Nós já falamos isso algumas vezes aqui. Nós teremos que apresentar os frutos das nossas árvores. Nós somos uma árvore. Lembra da figueira seca? A figueira estéril? Que Jesus chegou para se alimentar e a figueira não tinha frutos? E ele amaldiçoou a figueira? Nós somos uma figueira seca? Nós somos uma figueira estéril? Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Os frutos são as boas obras, são as boas ações. Se eu não estou praticando o bem, eu não estou produzindo bons frutos. Mas eu também não estou produzindo mal. Mas para que serve uma árvore que não produz nada? Né? Ok, Ricardo, nas outras existências a gente já teve muitas outras oportunidades, a gente já fez muita maldade, né? Não sei quem gosta de figo, quem gosta de jaca, mas nós já fomos pé de figo, pé de jaca, né? Eu não gosto dessas frutas. A gente já foi uns pés de fruta ruim. Hoje nós talvez já não sejamos mais. A gente não está conseguindo produzir moranguinho ainda, não está conseguindo produzir fruta boa, mas a gente já parou de produzir maus frutos. É um passo, é um excelente passo, é importante esse passo. Mas nós precisamos, é imprescindível, a espiritualidade diz, que nós façamos o bem. E aí nesse exercício de fazer o bem, de começar a aprender a fazer o bem, lógico, como eu disse, no princípio, nós vamos fazer jogando, né? Nós vamos fazer pensando, olha, anota aí, estou fazendo, ó. E eu começo a fazer por interesse e vou me desenvolvendo, ok? Depois disso, o Evangelho vem dizer para nós assim, que aquele que procura a sua glorificação aqui na terra, ou seja, eu faço, eu dou um jeito de ajudar os outros, mas dou um jeito maior ainda das pessoas saberem que fui eu que fiz. Dou um jeito de contar, ou de fazer o outro saber, ou de colocar num grupo, ou falar assim, então eu fui lá em tal lugar e fiz, né? Como eu sou uma pessoa do bem. O Evangelho vem nos dizer que nesse caso o mérito ficou por aqui. Não haverá mérito. Lá num plano espiritual não haverá mérito, porque o mérito já ficou aqui. Nós fizemos não pelo bem, nós não fizemos para ajudar as outras pessoas. Nós fizemos porque nós queríamos nos sentir orgulhosos, porque nós somos envaidecidos. E a gente queria mostrar que a gente é uma pessoa super caridosa, super querida, super boazinha, que faz o bem para a humanidade, né? Então nós já, por si só, já tivemos o mérito daquilo. E ele vem chamar a atenção ainda para a questão da modéstia real, que a nossa ajuda ela tem que ser desinteressada, ela tem que ser uma caridade com modéstia, mas ela tem que ser real, porque também o Evangelho nessa passagem, inclusive é engraçado quando você lê o texto do Evangelho nesse pedaço, que ele diz assim, você faz, tenta esconder para as pessoas não saberem, mas você deixa um cantinho, lá um negocinho pequenininho no cantinho, para a pessoa saber que foi você que fez. Então daí nesse caso também não vale, né?
também não tenha modéstia. Precisa ser desinteressado. O interesse maior tem que ser o próximo. E a gente está num caminho de desenvolver esse amor. A gente está aprendendo. O fato da gente estar se dedicando, o fato de nós já estarmos reunidos, estudando, tentando aprender, tentando modificar, gente, isso é extraordinário. Talvez uma das existências mais importantes que nós tenhamos até aqui, com possibilidade de mudar grandes coisas para o momento futuro. Só que eu tenho que sair da minha forma de ver e de viver o mundo aqui como sendo esse plano físico, e eu sou obrigado, a partir do momento que eu estou inserido nesse processo, a partir do momento que eu estou acompanhando todo esse desenvolvimento que o Espiritismo traz para nós, eu sou obrigado a enxergar essa nossa existência como espírito. Não sou um corpo que tem um espírito, sou um espírito que está usando esse corpo, essa veste. Tenho que enxergar as coisas desse mundo do ponto de vista espiritual, de todas as coisas que nós conquistaremos de forma espiritual. E aí sim, a minha preocupação passa a ser com a continuação. Eu vou ser valorizado aqui, vão dar o valor que eu mereço aqui. Será que as pessoas vão me reconhecer como sendo uma pessoa do bem ou não? Não importa. Vocês vão ver que o Evangelho de hoje fala de alguns tipos de caridade. Lá no finalzinho do nosso Evangelho tem um chute na canela, né? Vai falar da caridade moral. Mas não importa a preocupação com o que o outro vai pensar, com o mérito que o outro vai dar, porque essa não é a preocupação. A preocupação tem que ser com o sofrimento do próximo. Lembra quando a gente falou como que a gente precisa evoluir ainda, como que o nosso planeta ainda precisa dar esses passos? A gente citou o exemplo da fome. Nós não poderemos ser considerados como um povo evoluído, como uma raça evoluída, né, como espíritos evoluídos, enquanto nós tivermos um único ser humano nesse planeta morrendo de fome. Lembra do exemplo? Gente, a gente fica sabendo que tem uma pessoa no planeta inteiro, tem uma pessoa que está morrendo de fome. O que deveria acontecer? Para tudo. Stop. Para tudo. E alguém vai lá socorrer essa pessoa, porque ninguém pode morrer de fome no planeta. Não importa se eu tenho um grande documento da presidência do país tal para assinar, não importa nada. Não importa se eu tenho um grande negócio para fechar, não importa absolutamente nada. Enquanto a gente tiver uma única pessoa nesse planeta morrendo de fome, isso mostra que nós temos muito para caminhar ainda. Mostra que a gente tem muito por fazer, muito por aprender. E mais do que isso, a gente olha para essas coisas com uma certa normalidade que espanta. Nós temos pessoas que vivem na rua, em nossa cidade ou em qualquer outra cidade, que elas viram paisagem. Ah, mas ele está sempre ali. Uma vez eu fui questionado num bate-papo, numa palestra, eu fui questionado assim, mas a pessoa está sempre lá. Será que, qual será o interesse dele? E aí eu perguntei assim, você trocaria de lugar com ele? A vida dele é fácil, não é? Ele está sempre lá, naquela esquina, sentado naquele lugar, naquela posição, daquele jeito, esperando que as pessoas ajudem. Deve ser uma vida fácil. Vamos trocar de lugar com ele? Vamos pedir para essa pessoa viver a nossa vida e vamos lá viver a vida dele por um dia? Vamos ver como é que é? Não deve ser fácil. Se tivesse uma opção melhor de vida, com certeza essa pessoa faria. Mas talvez não tenha essa opção de vida melhor, né? Então, o nosso papel é tentar ajudar. Quando Jesus vem apresentar o próximo como sendo um irmão, quando vem apresentar Deus como sendo um grande pai, se nós olharmos para os nossos irmãos
de sangue. E a gente fica sabendo que o irmão nosso de sangue está passando por uma grande necessidade, que está numa determinada situação de muita dificuldade. O que eu sou capaz de fazer? Tudo, né? Tudo. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa para ajudar esse meu irmão. A diferença, gente, é que esse só nasceu de outro pai e de outra mãe. Quando Jesus vem apresentar esse Deus que é pai, quando vem apresentar esse próximo como irmão, a diferença é só que ele nasceu de outro pai e de outra mãe, em outra família. Mas merece talvez a mesma atenção, o mesmo respeito, o mesmo carinho, a mesma ternura, a mesma caridade que o nosso irmão de sangue merece. E a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa desenvolver isso. Mas esse evangelho fala bem mais coisas para nós, tá? Ele fala também sobre os infortúnios ocultos, tá? E aí o que ele vem apresentar para nós? Ele vem dizer assim, quando acontecem grandes calamidades, quando acontecem grandes tragédias, né, as pessoas saem correndo para socorrer. Então quando a gente fica sabendo que aconteceu alguma coisa muito grave, quando a gente fica sabendo de um acidente, quando a gente fica sabendo de uma doença, de coisas que são mais perceptíveis, todo mundo sai correndo para poder fazer o atendimento daquelas pessoas que estão passando por aquela dificuldade. Mas o Evangelho vem apresentar para nós que existe um grande abalo. Eles chamam aqui desastres particulares. O Evangelho diz: existem milhares de pessoas sofrendo de desastres particulares, íntimos, que muitas vezes passam despercebidas, porque essas pessoas não são pessoas que se lamentam. Quando nós olhamos para essas pessoas, nós não conseguimos perceber. E como hoje os relacionamentos são extremamente rasos, a gente não se aprofunda nos nossos relacionamentos. Eu quero ter 1 milhão de amigos, né, na minha rede social, e eu não tenho 5 de verdade para encher uma mão com quem eu possa me relacionar. A gente passou a administrar relacionamentos que são muito superficiais, e ao mesmo tempo a gente não se permite ter esses relacionamentos. Então a gente não conhece as pessoas, e as pessoas não conhecem a gente, e a gente faz de conta que a gente vive numa comunidade entre pessoas amigas que convivem de forma amistosa. Mas a gente não se permite, porque o que será que a minha irmã, o que será que o meu irmão vai ficar pensando se souber que eu estou passando por tal coisa, por um problema emocional? O que será que eu vou pensar se eu souber que aquela pessoa está com um problema? Nossa, mas aquela pessoa, Deus, também não tem uma vez que eu pergunto, e aí, tudo bem? Ela fala, então, deixa eu te contar. Todo mundo dá risada, né? Porque todo mundo conhece uma pessoa assim. Então ela precisa de ajuda, ela precisa contar, ela precisa de alguém para escutar. Nós sofremos de desastres particulares, individuais, ocultos, estão lá dentro da gente, e a gente passa despercebido. A gente precisa se relacionar, a gente precisa conhecer, a gente precisa ouvir, a gente precisa conversar, a gente precisa falar, mas a gente precisa ouvir também, saber o que as pessoas estão vivendo e de alguma forma tentar ajudar. Na segunda-feira passada, na segunda-feira retrasada, eu dei o exemplo da questão da caridade, né? Que muitas vezes a gente vai falar sobre isso hoje também, mas que muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho uma condição financeira de poder ajudar, eu não tenho uma condição, eu não tenho dinheiro, eu não tenho posses materiais, eu sou muito humilde, eu não tenho condições de ajudar financeiramente. Podem ter certeza absoluta que essa não é a maior necessidade que existe hoje de atendimento, de caridade, de atenção. Não é material. Existe uma grande parte da população hoje passando pela miséria, passando pela falta do básico para se alimentar e tudo mais,
Existe, mas existe um volume maior ainda, mesmo entre as pessoas necessitadas e mesmo entre as pessoas que têm as suas posses materiais, sofrendo de desastres emocionais. A gente está vivendo numa sociedade que não está se encontrando. Sobretudo numa sociedade onde faz muita falta a presença de Deus. Porque nós aprendemos durante muito tempo a nos relacionar com Deus também de forma superficial. Alguém faz esse relacionamento por mim. Dentro da nossa doutrina, nós estamos aprendendo a nós termos um relacionamento íntimo com Deus. A gente está aprendendo a estabelecer essa relação. Mas uma grande parte da população não tem esse relacionamento. Uma grande parte da população frequenta os templos religiosos, a casa espírita inclusive, para assistir uma palestra e tomar um passe. E essa é a relação dessa pessoa com Deus. Deus não está presente na vida dessa pessoa. E a gente precisa trazer Deus para a vida da gente. Aliás, Ele já está. Nós precisamos perceber Ele em nossas vidas. A gente precisa dar atenção para isso. Mas a vida é tão corrida que a gente não para olhar para essas coisas. Mas a gente precisa. Porque isso vai tornar a nossa vida menos vazia. Todo mundo aqui está frequentando alguma coisa, né? Todo mundo está frequentando, está vindo aqui no centro, a gente vem aqui, ouve uma palestra, participa da casa e tudo mais. Eu pergunto para vocês assim: como que era a tua vida antes de você conhecer esse Deus que você conheceu aqui? Dentro da doutrina, pode não ser aqui dentro da nossa casa, mas dentro da doutrina espírita. Antes de você conhecer esse Deus que a doutrina vem apresentar para nós, como que era a sua vida? A gente tem que se perguntar. Às vezes era um pouco menos vazia, aliás, um pouco mais vazia. Às vezes era um pouco menos feliz. Tinha um pouco menos de entendimento sobre as coisas da vida. Tinha um pouco mais de ansiedade pelas coisas do mundo que não completam a gente. Parece que quanto mais a gente coloca a coisa do mundo na gente, maior vai ficando um buraco. E isso não preenche nunca. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E mais a gente trabalha para ter, e menos a gente se dedica para as coisas de Deus. É um buraco sem fim. E quando eu coloco Deus na minha vida, eu começo a perceber um monte de coisa de um jeito diferente. E Deus vai me poupar das coisas que eu preciso viver. Deus vai me tirar todos os meus resgates, as minhas provas, as minhas expiações? Não. Frequentar uma casa, frequentar um templo religioso, estabelecer uma relação com Deus, não significa que Ele vai te poupar das coisas que você precisa fazer. Lei de causa e efeito. Eu fiz por merecer. Eu preciso resgatar. Mas isso quer dizer que eu vou resgatar de um jeito muito diferente do que eu faria sem Ele na minha vida. Então, quando Ele vem apresentar para nós infortúnios ocultos, isso acontece sobretudo pela falta de Deus na vida das pessoas. Mas espera aí, nós vamos falar bastante aqui sobre a questão de caridade. E nós sempre voltamos a falar da caridade como sendo a caridade material. Eu acabei de achar uma coisinha aqui. Eu estou falando que as pessoas estão num desastre emocional pela falta de presença de Deus na vida delas. Certo? Sim? E nós acabamos de falar que nós encontramos um Deus aqui dentro que preencheu um espaço de alguma coisa que não preenchia, e que mudou a minha vida, e que fez a minha vida ser diferente. Certo? Sim? Então eu tenho uma pessoa que está precisando de Deus na vida dela, e eu tenho Deus na minha vida. Entenderam? Vamos apresentar esse Deus para as pessoas.
Vamos mostrar esse Deus para essas pessoas que precisam de Deus na vida delas. E vamos mostrar como? Vamos sair gritando na rua tentando converter as pessoas ao Espiritismo? Vamos mostrar através da nossa atitude. Vamos mostrar através do nosso abraço, através da nossa presença, através do nosso bem-querer, através da nossa ternura, do nosso carinho, do nosso amor. Gente, é amar. Aí as pessoas, num determinado momento, podem virar e falar assim: escuta, mas aquela moça, aquele rapaz, aquele senhor, aquela senhora, tem alguma coisa diferente. O que ele faz? Onde será que ele vai? Aí a gente apresenta o nosso Deus, que não está vinculado à nossa religião. Dentro da doutrina a gente aprende que esse Deus não é um Deus espírita, que não existe esse Deus espírita, esse Deus católico, esse Deus protestante. É o mesmo Pai, um Pai de amor, sem preferências. Ele não quer que escolher um em detrimento do outro. Ele quer todos os seus filhos. E quer, sobretudo, que seus filhos queiram a Ele. A gente precisa apresentar esse Deus para as pessoas. Talvez mais explicado, uma fé mais raciocinada, menos cega, um entendimento das coisas que nós precisamos viver. Gente, essa é uma super de uma caridade. Talvez da maior que a gente possa fazer hoje em dia. Onde nós vamos atingir o maior dos problemas que a nossa sociedade vive hoje, que é esse desastre moral, esse desastre emocional, o desastre ético. Por que tanta falta de ética? Por que tanta falta de moral? Na verdade, é a ausência de Deus no coração das pessoas. O Evangelho vem explicar para nós que se eu seguir as orientações do Cristo, eu não precisava nem me preocupar com o Código Civil. O fato de eu seguir as orientações de Jesus resolveria todos os problemas. Amar ao próximo como a si mesmo. Não tem como fazer mal para alguém. E a Deus sobre todas as coisas. Existe uma multidão de pessoas à sua volta, desesperadas por ajuda. Uma multidão. Algumas pessoas à nossa volta estão precisando de questão material, algumas pessoas à nossa volta estão precisando de assistência de saúde, algumas pessoas à nossa volta estão precisando da questão de alimento, de roupa, de remédio, mas um volume muito grande dessas pessoas está precisando de aconchego, está precisando de conversa, está precisando de ombro, está precisando de ouvido, está precisando de amor na vida delas. E, gente, isso não custa nada. Mas o Evangelho vem dizer para nós que é a caridade mais difícil de se fazer. É a caridade mais difícil de se fazer. Porque você vai dar um pedaço de você, do seu tempo, do seu amor, da sua atenção. É um tempo seu. É um comprometimento. Quando eu dou um material, eu posso falar, ó, não que o material não tenha que ser dado, tá, gente? Quem tiver condições de dar o material, dê o material, porque tem um monte de gente precisando do material. Mas quando eu dou o material, eu posso resolver sem me envolver. A gente recebe muitas doações, muitas ajudas, e a gente é muito grato por isso. Que a gente consegue levar para as outras pessoas de caridade material, que chega através da gente. Para a gente poder estender, né? Então isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa não tem tempo de ir lá fazer,
Agora, a caridade moral, essa não tem como o outro fazer por nós. A caridade moral não tem como terceirizar. A caridade moral sou eu. A caridade emocional sou eu. A caridade de atenção sou eu que tenho que ir lá fazer. É um pedaço de mim. E por isso é tão difícil. Por isso é tão complicado. E a gente vê tão poucas pessoas fazendo. E o Evangelho vem chamar a atenção para isso. Quando acontece um grande desastre, todo mundo sai correndo. E ele fala, existe um grande desastre emocional na humanidade que te serve. Que é para a gente prestar atenção nisso. A outra coisa que ele vem falar está em Mateus, capítulo 11, capítulo 12, onde Jesus apresenta a história de onde muitos homens ricos faziam as suas doações. Eles iam fazer as suas doações e eles doavam um grande volume de dinheiro. Pessoas muito ricas que faziam grandes doações no templo, né? E aí vem uma senhora viúva e ela faz a doação de uma moeda. Jesus chama, conhecendo o íntimo das pessoas, Jesus chama seus apóstolos e diz assim para eles, que aquela moeda que aquela senhora doou, ela é muito mais valiosa do que aquela soma de dinheiro, aquela soma de doação que aquelas pessoas mais abastadas tinham feito. Porque eles deram pouco do muito que eles tinham. Deram pouco do muito que eles tinham. E ela deu muito do quase nada que ela tinha. É a passagem do óbolo da viúva. Ela se comprometeu. Ela deu daquilo que faltaria para ela. Por isso, a doação dela foi mais valorizada pelo próprio Cristo, que traz essa lição para a gente. Comprometimento, gente. Envolvimento. Ela estava se complicando. Ó, estou dando essa moeda aqui, vai faltar para mim, mas eu estou dando do que vai faltar. Quando que eu dou alguma coisa para alguém que vai faltar para mim? Quando que é possível fazer isso? Só quando eu amo. Certo? Certo? Um filho pede um negócio para você. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa por ele. E você estava precisando comprar uma coisa para você. O que você faz? Você compra para o filho. Somente através do amor. Quando existe o amor nessa relação, sem dúvida eu vou pensar primeiro no outro e depois em mim. Vou fazer primeiro pelo outro, vou comprometer. Vou comprometer. Vou dar daquilo que vai me faltar. Às vezes a gente tem a oportunidade, né? Agora nós estamos no verão, né? Mas daqui a pouquinho começa a esfriar. Em algumas localidades do nosso país, que é gigante, né? A gente tem regiões mais frias, a gente tem... E quantas pessoas passam necessidade no frio de um agasalho e a gente abre o nosso guarda-roupa e escolhe o que quer vestir? É um dos exemplos. Quantas pessoas estão passando dificuldade na rua, passando fome, sem nada para se alimentar, e eu estou escolhendo para onde que eu vou ligar, qual comida que eu vou pedir. Estou dizendo que a gente não pode pedir, não. Faz parte, né? Lógico que a gente pode pedir, pode desfrutar, pode fazer, pode ter esse agrado para a gente, né? Como é que a gente fala?
mas eu trabalho tanto, eu mereço. Não é isso? Nós não. Quem fala isso são as outras pessoas que estão lá fora do centro. Aqui nós não fazemos isso, não é? Estou dizendo que não pode fazer, mas é para a gente parar para pensar um pouquinho. Esse comprometimento com a sociedade que nos serve. A gente não pode continuar vivendo numa sociedade achando que a responsabilidade de cuidar da diferença social ainda está atribuída a um cargo político, a uma pessoa que esteja numa posição política, num prefeito, num governador, num deputado, num presidente. Ninguém vai resolver isso assim não, gente. A diferença social, a questão social do nosso país, ela só vai ser resolvida através das próprias pessoas, do engajamento das próprias pessoas em ajudar a quem precisa. Do contrário, não tem solução. Então precisa de muito engajamento, precisa de muito comprometimento das pessoas. E o Cristo fala muito disso. E o nosso Evangelho fala demais disso. E por que o nosso Evangelho fala demais da caridade? Por que o Cristo fala demais do amor ao próximo? Por que ele reforça tanto isso? Porque a gente é teimoso. Porque a gente insiste em fazer de conta que não é com a gente. Porque há 2 semanas atrás nós tivemos um desafio. Há 1 semana atrás nós reforçamos o desafio. E é difícil, gente. Estou dando bronca não, né? É difícil, eu sei que é difícil, todo mundo vive a mesma situação, nós estamos na mesma condição. É muito difícil sair e fazer. É muito difícil tomar a atitude, a decisão de passar a se importar. Porque a partir do momento que você se importa, você se incomoda. E ninguém quer incômodo. Todo mundo quer conforto. Todo mundo que é retirado da zona de conforto, qual é a primeira coisa que faz quando a gente tira alguém da zona de conforto? O que a pessoa faz? Tenta voltar imediatamente para a zona de conforto. Porque lá é que é bom. Lá está tudo certo. Clima, temperatura, pressão, velocidade do vento, está tudo controlado, está tudo certo. Quando eu saio da minha zona de conforto, eu me incomodo. E a gente precisa se incomodar. O nosso Evangelho, o Evangelho que o Cristo vem apresentar para nós, não é para acomodados. O Evangelho que Jesus vem apresentar para a gente, ele é um Evangelho forte. Ele é um Evangelho de atitude, de mudança, de transformação na nossa vida. Tem uma brincadeira que eu ouvi uma vez, e eu sempre uso para falar sobre isso. Quando você precisa reciclar papel. Quem já ouviu? Quando você precisa reciclar papel, o que você faz com o papel? O que você faz com o papel? Rasga o papel, pica o papel, moe o papel, esfarela o papel e aí faz um novo papel reciclado, certo? Quando você precisa reciclar madeira, o que você faz? Quebra a madeira, pica a madeira, moe a madeira, até virar pó de serra para você reciclar a madeira, certo? Quando você precisa reciclar gente, o que você faz? Tem que doer, gente. Se não gerar o desconforto, significa que eu estou na minha zona de conforto. Mas isso deve ser uma coisa ruim? Não, deve ser uma coisa boa. Porque quando a gente começar a passar por esse processo, logo a gente vai se dar conta do que está acontecendo na nossa vida, do nosso entendimento das coisas. E aquilo passa a não doer mais. A gente passa a viver aquela transformação quase que anestesiado, mas ainda assim muito engajado nessa transformação proposta pelo Cristo, proposta pelo nosso Evangelho. Mas reforço, o nosso Evangelho não é um Evangelho de comodismo. Esse convite a se importar com um próximo não é uma coisa simples e fácil, não é uma decisão matinal.
Ah, eu acordei nessa bela manhã e hoje eu decidi que eu vou passar a me importar com o próximo. É uma decisão de vida. E uma tentativa e erro o tempo todo. Nós vamos tentar e vamos errar, vamos tentar e vamos errar, vamos tentar até que a gente vai tentar e acertar. Mas é insistindo que a gente vai aprender a fazer do jeito certo. Insistindo nessa renovação, nessa mudança de atitude, que a gente passará a ter essa nova atitude. Mas vamos lá que esse Evangelho ainda tem mais coisas para dizer para nós. O Evangelho nos convida a fazer assim. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Vocês não precisam responder, tá? Mas eu queria perguntar para vocês assim. O que você não tem na sua vida hoje? Que falta na sua vida hoje? Pensa numa coisa que falta na sua vida. Ou em muitas coisas que faltam na sua vida hoje. Qual a sua necessidade? O que você não tem? Pensa nisso. Pensou? Agora, pega isso que você não tem, guarda numa caixinha separada e olha para tudo que você tem. O que você tem? Você tem todo o resto. Às vezes a gente fica se perguntando, o Evangelho apresenta isso para nós, a gente fica se perguntando assim, mas eu não tenho condições de fazer. Ah, mas eu não sei como ajudar. Mas eu não consigo entender de que forma eu poderia fazer. Porque a gente se acha desprovido de condições de poder fazer alguma coisa por alguém. E quando eu olho para aquilo que eu não tenho, para aquilo que me falta, eu encontro com certeza absoluta poucas coisas na minha vida. E por mais que você esteja numa situação de dificuldade financeira terrível, por mais que às vezes você esteja passando por um momento de muita pobreza na sua vida, a única coisa que você não tem é dinheiro. A única coisa que você não tem é o alimento. Mas ainda assim, você tem um monte de outras coisas. Então, mesmo quem está passando por uma necessidade material muito grande, ainda assim tem condições de fazer muito por muita gente. E gente, normalmente, invariavelmente, a gente vê grandes e grandes exemplos de pessoas que não tinham quase nada em termos de material, mas que por ter muita coisa, todo o resto, a gente vê essas pessoas ajudando umas às outras. A gente vê pessoas com condições materiais muito difíceis fazendo coisas absurdas em termos de dedicação para o próximo. O que eu tenho para doar? O que eu tenho para doar? Eu tenho alguma coisa. Você tem alguma coisa. Todos nós temos alguma coisa para entregar para o próximo. É só a gente procurar quem precisa daquilo que a gente tem para dar. E a gente tem condições de fazer isso. Mas, de novo, precisa sair da zona de conforto. O outro ponto que ele chama atenção é que ele diz que esse é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Quando ele fala do óvulo da viúva. Ele fala que esse é o sacrifício mais agradável, porque é o sacrifício onde você se compromete. Só que às vezes a gente quer dar uma jogada. A gente quer jogar. E a gente fala assim, a gente transfere a responsabilidade para Deus de fazer com que a gente tenha uma vida próspera, porque se a gente tiver uma vida próspera, a gente vai ajudar o próximo. A gente negocia, né? Fala assim, ó Deus, me dá uma vida próspera, porque se eu tiver uma condição boa, eu vou ajudar um monte de gente. Sabe aquela historinha da Mega Sena? Faz eu ganhar que eu dou metade? Na vida da gente,
Muitas vezes a gente está esperando que as coisas prosperem, que as coisas fiquem melhores, para a gente poder sair para fazer. E mais do que isso, tem gente que acha que a relação espiritual é uma relação de barganha. Tem gente que acha que a relação com os espíritos, que a espiritualidade vem nos apresentar, que a gente conheceu através do espiritismo, é uma relação de barganha, que eu posso pedir alguma coisa de material. Gente, o Evangelho não fala nada de material. O Evangelho não fala uma vírgula de material, então não tem que pedir coisa material para santo nenhum. Não tem que pedir coisa material para espírito nenhum. Não tem que pedir coisa material para Deus. Essa não é a relação. O Evangelho só vem falar de coisas espirituais. Vem falar de moral, de ética. Tem uma frase que o Divaldo fala, me perdoe se eu falar, que eu vou falar pelo que eu lembro, né? Mas tem uma fala do Divaldo que ele diz assim, que se o Evangelho tivesse alguma coisa, se Jesus tivesse alguma coisa, se a espiritualidade tivesse alguma coisa a ver com questão material, Jesus Cristo tinha sido o maior fracasso. O maior de todos os fracassos tinha sido Jesus, porque um espírito de tamanha luz, de tamanha ética, de tamanha moral, vem para essa existência, deixar esse ensinamento que a gente está estudando há 2000 anos e a gente não conseguiu entender ainda. A gente não conseguiu colocar em prática. Tamanho da envergadura moral, espiritual, de luz de Jesus. E ele foi crucificado em uma cruz que nem lixada foi. Quando ele, cansado pelo peso do corpo, pregado na cruz, e ele escorrega na cruz, ele escorrega para baixo, as ferpas da cruz entraram nele, porque nem lixada tinha sido. O que tem de material nisso? O que tem de material no que a espiritualidade vem apresentar para nós? Não tem nada. E a gente transfere essa responsabilidade para Deus, dizendo, ó, me faz próspero, que eu ajudo o outro. Prosperidade não tem a ver com posse material. Tem gente que não tem material e é mais próspero do que quem tem. Prosperidade não tem a ver com fortuna. É uma condição íntima da pessoa. Então não vamos transferir, terceirizar a culpa de que não faço, porque não tenho. Dá um jeito aí em cima, pai, que eu resolvo aqui embaixo. Não é essa a relação. Vamos lá. Como é que eu estou no horário aí? Que horas são? Esse relógio acho que está parado. 9 horas, ok. O Evangelho ainda vem falar sobre duas questões. Eu vou passar pela primeira bem rapidinho. Quando ele vem falar sobre convidar pobres e extropiados. E aí Jesus usa de novo de uma figura de linguagem para falar que quando nós fizermos um banquete, quando nós dermos um banquete, nós deveríamos convidar, ao invés de convidar os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas com quem nós temos relacionamento, e essas pessoas, inclusive, que podem nos retribuir esse mesmo banquete, esse mesmo jantar, a gente faz sempre esperando que o outro faça por nós, né? Que ao invés de chamar esses vizinhos, que a gente deve chamar os pobres expropriados da rua. O Evangelho, de novo, vem dizer para nós que é lógico que Jesus não quis dizer que a gente tem que sair na rua chamando todas as pessoas que vivem na rua para dentro da nossa casa. Ele precisava usar na sua época de figura de linguagem, porque o povo era extremamente embrutecido e tinha uma dificuldade grande de entendimento das coisas. Então ele precisava usar palavras fortes para poder tentar mostrar aquilo que ele queria. E, sobretudo, ele usava de coisas do dia a dia. Ele fazia as suas apresentações através de coisas do dia a dia, da rotina das pessoas, para que elas pudessem ter um entendimento. Então ele usa dos pobres extropiados da rua para demonstrar que aquelas pessoas eram as pessoas que não tinham condições de retribuir. Que nós devemos fazer para as outras pessoas sem pensar
se ela pode ou não me retribuir aquele favor que eu estou fazendo, se ela pode me compensar daquilo que eu estou fazendo ou não, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso, de não pensar em fazer somente, não apresentar somente as pessoas que podem retribuir para a gente de alguma forma. É fazer de novo, desinteressadamente. Ok? E aí, para fechar, vou fazer a leitura aqui. Quando a gente tem um trechinho que fala sobre a caridade material e a caridade moral. E diz assim, que a caridade moral é a caridade que todos podem praticar, que materialmente não custa nada e que é mais difícil de se pôr em prática, conforme a gente já falou aqui. Ok? E aí eles dão alguns exemplos. A caridade moral consiste, por exemplo, em vos suportardes uns aos outros. Suportardes. Suportar deve ser alguém que a gente gosta muito, né? Para a gente ter que suportar a pessoa, deve ser alguém que realmente a gente se dá muito bem, né? A gente tem um relacionamento muito afetuoso, muito querido, uma pessoa que a gente tem que suportar, né? Mas isso é uma caridade. Isso é uma caridade. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro possa falar. Em saber calar para que o outro possa falar. Na passagem, no texto do Evangelho, diz assim: para que o outro mais tolo possa falar. Já ouviram aquela frase que diz: você prefere ser feliz ou ter razão? Já ouviram isso ou não? Prefere ser feliz ou ter razão? Ah, a gente prefere ter razão. A gente prefere ter razão. Com certeza absoluta a razão. Eu vou ser feliz tendo razão. Se eu não tiver razão, eu não vou ser feliz. E a gente entra em brigas desastrosas, em discussões que não vão levar a lugar nenhum. A gente gasta uma energia, gasta um tempo, fica naquele bate-boca, né? Isso só acontece nos lares das outras pessoas, né? Nos nossos lares é tudo uma beleza, tudo equilibrado, harmônico, né? Enya tocando no fundo, não é isso? A trilha sonora da nossa casa é Enya, né? Todo mundo entra lá, aquela música suave. Relacionamento, gente. Saber calar, deixar o outro falar. Mas eu tenho a razão. E aí? Não estou falando que você deve abrir mão de todas as vezes, de colocar, de explicar a coisa do que é o certo, do que é o errado, né? Mas uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Muitas vezes a gente quer ficar ali se desgastando, batendo boca, conversando, debatendo um assunto que no outro dia a porta de bico, né? Na hora do almoço já está tudo mais ou menos e está tudo certo, passou 2 dias, acabou. E a gente gastou uma energia, a gente vibrou daquele jeito que é um jeito que faz mal, a gente atraiu aquela energia ruim para a gente. Tudo isso porque eu queria ter razão. Saber calar e deixar o outro falar também é caridade. Não sei o que estou dizendo, é o Evangelho que está dizendo, ok? Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca. Esse é mais difícil. A gente começou a aprofundar aqui na dificuldade. Agora a gente começou no easy, agora já está no médio, né? Vai ficar hard, vai ficar difícil aqui para frente. Me fazer de surdo diante de uma ironia que escapa de uma boca. Alguém que está invigilante, vigiai e orai, orai e vigiai. A gente fala tanto de estar equilibrado,
A gente fala tanto de fazer o bem, a gente fala tanto de estar em equilíbrio. E muitas vezes, a gente já falou sobre isso também, eu estou cuidando de mim. Eu estou prestando atenção. Estou procurando não ficar nervoso, não responder, mudar minha conduta. Mas algumas vezes, as pessoas que estão à nossa volta não estão tão vigilantes. E eventualmente pode escapulir, né? Vai sem querer querendo. Pode escapulir alguma ofensa, pode escapulir alguma coisa que tem o objetivo de nos ofender. Só vai me ofender, só vai te ofender, se você assim permitir. Se eu deixar me ofender, me ofendeu. Se eu não deixar me ofender, não me ofendeu. Simples assim? Lógico que não. É muito difícil. É muito difícil. Mas é possível. E isso é o que importa. Porque se eu entrar numa grande discussão, numa briga, porque alguém tentou me ofender, e eu começar a ofender a outra pessoa também, isso vai me levar aonde? A lugar nenhum. Quem chegou a algum lugar numa grande briga, de uma grande discussão, de uma troca de ofensas? Quem chegou em algum lugar bom? Vocês conhecem alguém? Tem um relato lá, o filme colorido, em 3D, em surround 5.1, da pessoa gritando com a outra, ofendendo a outra ofendendo aquela discussão, e aquela pessoa ficou bem, ficou feliz, chegou no estado de êxtase, de alegria, de felicidade, porque ganhou a discussão. Aonde que leva a gente? Gente, é pura perda de tempo e de energia e de saúde emocional, de saúde física. Não leva a lugar nenhum. Mas a gente gosta de uma discussão, a gente gosta de entrar num debate, né? Quando uma pessoa ofende a gente já se transforma naquele ser primitivo do passado, vem à tona, e eu perco o controle dos meus instintos de preservação. Pode parar. Somos seres inteligentes e a nossa inteligência tem que falar mais alto do que o nosso instinto. Tem que predominar, tem que prevalecer. Não ver, outro exemplo, não ver o sorriso desdenhoso de pessoas que se julgam superiores a nós. A gente às vezes não fala, né? Mas o que pensa, o que manda, né, para aquela pessoa, o que vibra na direção daquela pessoa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tudo isso, gente, é exercício de caridade. Tudo isso é exercício de caridade que a gente pode fazer, tá? Então, o Evangelho vem nos dizer que essa caridade ela pode ser feita de várias formas possíveis. Basta que a gente identifique qual aquela que se aplica para aquele momento que eu estou vivendo na minha vida. Todos nós temos plena capacidade de fazer o bem aos outros. Só depende de cada um de nós. Que a gente possa sair de hoje, aqui desse Evangelho, mais animados, mais empolgados, para que logo amanhã, na primeira oportunidade que nós tivermos, de preferência logo de manhã, a gente possa observar o outro de um jeito diferente. E eu volto a fazer o desafio para todos nós, que essa semana a gente possa fazer alguma coisa por alguém. Que nessa semana eu possa sair daqui com o propósito de voltar na segunda-feira que vem
guardadinho só para mim. Eu não vou perguntar, ó, cada um tem que levantar a mão e contar o que fez. Vem aqui na frente e dá o testemunho. Não, tá? Fiquem tranquilos. Mas que eu possa sair daqui verdadeiramente com o propósito de fazer alguma coisa para alguém que precisa. Prometo que é a última segunda-feira que eu vou fazer o desafio. Na outra segunda-feira vai ser outro tema do Evangelho e aí nós vamos falar sobre outras coisas. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês, obrigado por terem me ouvido e que Deus abençoe a nossa semana aí, que a gente consiga fazer uma semana diferente. Amém? Amém.